Olá, eu sou o professor Auro Rodrigues e irei explicar para você como fazer sua referência de artigo e matéria de acordo com a ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Vamos lá. Primeiramente, vamos verificar a definição segundo a ABNT, o que são referências. Conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Você vai lá na obra, ou no livro, no local que você tirou aquelas informações, e vai colocar lá no final da sua lista do seu trabalho acadêmico, seja uma dissertação, uma tese, uma pequena pesquisa, um TCC, uma monografia, um artigo, aí você vai colocar lá no final essa referência, de acordo com as normas da ABNT. Então, vai identificar esses elementos nesse material que você retirou, essas informações, e vai colocar de acordo com as normas da ABNT. Vamos lá. Alguns elementos importantes que eu tenho que destacar para você antes de explicar sobre o que são, como organizar essa referência de artigo e matéria. Primeiro, as referências devem ser digitadas usando espaços simples entre as linhas e espaços simples para separá-las uma das outras. Na lista de referência no final do seu trabalho, tem que estar em espaços simples. As referências devem ser listadas no final do trabalho, em ordem alfabética, de entrada do último sobrenome, não é do nome, o último sobrenome. Próximo, vamos lá. Algumas abreviaturas que chamam a atenção. Número, você não escreve o número completo, é N ponto, capítulo é cap ponto, páginas ou página é P ponto, volume ou volumes é V ponto, obra sem data, abre colchete, S minúsculo, ponto, D, ponto, fecha colchete. Sem local de publicação, abre colchete, S maiúsculo, ponto, L minúsculo, ponto, fecha colchete. Sem editora, abre colchete, S ponto, N ponto, fecha colchete. E os meses são abreviados janeiro, agosto, novembro, todos os meses, exceto o mês de maio. O mês de maio você tem que colocar completo. E autores com grau de parentesco, quando você encontrar um autor com grau de parentesco, você acrescenta o nome de parentesco. Então, o nome dele é Carlos dos Santos Júnior. Então, você acrescenta, você tem que colocar o último sobrenome, como vimos anteriormente. Seria assim, Carlos dos Santos. Como ele tem um parentesco, aí vai ser Carlos dos Santos, aí bota Santos Júnior, Carlos dos. Lima Filho, vírgula, Pedro Andrade de Carlos Neto, vírgula, Antônio. Bom, segundo as normas da ABNT, essa é a padronização para você retirar as referências ou elaborar as referências de artigo ou matéria, seja de material impresso ou de internet. A regra é essa, presta atenção. Último sobrenome do autor, vírgula. Se tiver parentesco, entra. Em maiúscula. Depois vem prenome, ponto. Título do artigo ou da matéria, dois pontos. Subtítulo, se houver, ponto. Título do periódico, em negrito, dois pontos. Subtítulo, se houver. Local da publicação, numeração do ano e o volume, vírgula. Número e ou edição, vírgula. Tom, se houver, vírgula. Página inicial, final, vírgula. E data ou período de publicação, ponto. Então, eu chamei a atenção para você sobre ponto e vírgula. Então, vamos lá, vamos ver um exemplo. Exemplo com autoria. Se for um artigo ou uma matéria de um periódico, aí você tem que colocar o quê? Últimos, por exemplo, você tem um periódico que sai anualmente ou semestralmente, certo? Aí agora a gente vai ver aqui como colocar, ó. Santo, vírgula, Pedro Lima, ponto. O clima no mundo é o título da matéria ou do artigo. Quem escreveu? Santos, Pedro Lima, ponto. Saiu aonde? Na revista Isto É.
negrito, vírgula. Local, São Paulo, vírgula. Qual é o volume? V. Ponto. O volume dessa matéria que ela saiu da revista é o volume 15. Qual o número da revista? Vírgula. Qual é o número da revista? 3. A página que saiu o artigo, P.23, vírgula, 11 FEV, ponto, 1998, ponto. Então, observe que fevereiro é abreviado, ok? Vamos lá, o próximo. Exemplo com autoria. Tavares, Raul Lima. O título do capítulo: Sociedades Fechadas. Ponto. Revista em temas, vírgula. O nome da revista, em negrito. Sempre o nome da revista é em negrito. Porto Alegre é o local, vírgula. Volume, ponto, 155. Vírgula, tomo, se abrevia, 101, vírgula, página 168 a 201. E o período, quando eles não colocarem a data, eles colocam um período. Então, você pode colocar julho, ponto, barra, agosto, ponto, 1953. Se caso tivesse, vamos supor, que esse artigo fosse escrito por dois autores, aí você coloca o nome dos dois autores. Agora você coloca ponto e vírgula separando os dois autores. Se tiver três autores também, aí você coloca os três autores. Vamos lá. Costa, vírgula. Você pode abreviar os prenomes. V.R. Formação social é o título da matéria ou do artigo. Dois pontos. Classes e categorias. Ponto. Visão é o nome da revista. Dois pontos. Revista da Faculdade de História da FTBU-UBH. Então, é subtítulo, não negrito. Somente o título da obra é que é em negrito. Somente título de obra em negrito. Tanto em livro como jornais, tudo. Sempre o título é negrito. Vírgula, Belo Horizonte, vírgula, número, ponto. Se o número for, às vezes tem em revista que ela coloca 12/13, então você coloca lá, ponto. Número 12 e 13, vírgula, página 131, 148, vírgula, 1998. Próximo. Exemplo, com autoria, até agora só com autoria. Santos, Maria Andrade, ponto. Elementos químicos, ponto. Travessia é a revista, vírgula, São Paulo, vírgula, ano 43, vírgula, número 9. Edição 943, vírgula, página 66 a 67, que foi onde está o artigo ou a matéria. Vírgula, 20, maio, como eu falei anteriormente, maio, você não abrevia, 2009. Então, esses elementos você vai ter que procurar na revista. Você tirou o artigo, identificou o autor, pronto. Agora você vai pegar na frente da revista, eles colocam essas informações, tanto o ano, como o número, a edição, a página foi a que você tirou o artigo, certo? E a data. Todos esses elementos você vai encontrar tranquilamente numa revista. Vamos supor que não tenha autoria. Esse artigo que você tirou de uma determinada revista não tinha autoria. Então você vai colocar o primeiro nome do artigo, você vai colocar todo em maiúscula. Não esquecer. O primeiro nome, se tiver artigo definido ou indefinido, também ele entra. Se fosse o Brasil ou um Brasil, você tem que colocar todo em maiúscula. O Brasil, como não tem um artigo, então Brasil vai ficar todo em maiúscula. Ponto. A revista em negrito, ó, revista de geografia, vírgula, São Paulo, volume 13, vírgula, número 8, página 78, 89, vírgula, 13 de fevereiro de 1999. Exemplo em meio eletrônico. Essa revista ela é publicada em meio eletrônico. Você vai fazer a mesma coisa, colocar todas as informações anteriores. Observe, ó, Amaral, José Alexandre Du,
Políticas Públicas, Revista Escola, vírgula, Rio de Janeiro, vírgula, volume 55, vírgula, número 3, vírgula, página 33 a 40, vírgula, outubro de 2002. Agora você acrescenta o endereço e a data que você retirou esse artigo na internet. Você vai colocar, ó, disponível em dois pontos, coloca o endereço eletrônico, ponto, acesso em a data que você acessou o artigo, que você trabalhou com o artigo, retirou o artigo. Dois pontos, 23 de julho, ponto, 2003, ponto. Se esse artigo e-mail eletrônico não tiver, vamos supor, vou voltar aqui anteriormente para chamar a atenção. Aqui tem revista, tem Rio de Janeiro, volume e tudo. Mas vamos supor que você pegou um artigo da internet e ela só tem o ano de publicação, que foi publicado na internet. E ele não tem autor. Então, foi uma matéria que você encontrou lá, ou um artigo, um assunto que você encontrou lá, mas tem o título. Então, qual é o título que você encontrou? O clima no Brasil. Então, o clima vem em maiúsculo. No Brasil, minúsculo. Ponto. Mas lá tem a data que foi publicado. Se não tiver a data, tudo bem, você não coloca. Mas se tiver a data que foi publicado, aí você coloca ponto 20 de julho, ponto 2015. E depois coloca o endereço eletrônico, disponível em. Aí coloca no final, acesso em 23 de julho de 2020. Porque às vezes você não tem o nome da revista, não tem nome de edição, não tem nada. Você só pegou uma matéria que tem lá e às vezes tem um autor, não tem. Ou quando não tiver o autor, mas você sabe a data que foi publicado, você coloca o endereço eletrônico. Quatro ou mais autores. Quando houver quatro ou mais autores, convém indicar todos. Permite-se que se indique apenas o primeiro, seguido da expressão. Um artigo, uma matéria que foi escrita por até três autores, você coloca os três autores. É obrigatório você colocar os três autores. Ó, um autor é obrigatório colocar, dois autores é obrigatório colocar, três autores é obrigatório colocar. A partir de três, quando começar quarto, a partir do quarto, o quarto autor, se for uma matéria de revista ou de artigo, se tiver mais de quatro autores, você pode colocar todos ou você pode colocar a expressão et al, e que significa e outros. Vejamos. Dória, RD, Costa, JN, Batista, JM, Ferreira, MM, Menezes, RV, Souza, T. São vários autores, ó. Reticulose traumática, veterinária e zootecnia. São Paulo, volume 18, número 4, página de 199 a 202, ano 2011. Então, aqui são os. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis autores. Como eu posso fazer isso? Ó? Dória, RD, et al., que significa e outros. Quando tiver até três, você tem que colocar os três. Mas passou de três, chegou a quatro, a partir de quatro, você pode colocar todos ou et al. Ok? Você também não pode colocar dois autores e et al. Não. Coloca somente um autor e et al. Se tiver mais de quatro. A partir de quatro, corrigindo. Reticulose traumática, veterinária, exotecnia. São Paulo, volume 18, número 4, página 199, 202 e 201. Bom, espero que você tenha gostado e aprendido. Utilize essas normas para você trabalhar suas referências lá no seu trabalho que você está realizando. Um grande abraço e informa ainda que dentro do aqui da canal Ciência e Pesquisa tem várias normas que aqui que eu elaborei vários vídeos sobre as normas da ABNT, de livro, de capítulo de livro, de jornais, de vídeo, ok? Então vá lá e assista. Não esqueça de dar seu like, certo? E se inscrever no canal. Um abraço e até mais.